Olá a todos, a todas, meu nome é Ana Laura, tá eu e a Ana Rezende aqui para gravar essa oficina online, que faz parte aí do contexto do projeto Conexão Mata Atlântica. Nós somos técnicos aí da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica e o nosso tema de hoje é compostagem. Nossa oficina vai estar dividida em dois momentos, tá? No primeiro momento eu vou falar sobre os princípios e o que é uma compostagem. E em seguida a Ana Rezende vai falar sobre a importância do uso de preparados biodinâmicos na pilha do composto. Bom, dando início então, compostagem é uma ação que já acontece na natureza. A humanidade já desenvolve compostagem há muitos e muitos anos, né? É importante a gente ter em mente que o uso de adubo químico, né, esse NPK, esse granulado, é recente, assim, é a partir da década de 60, 70, que a gente começa a usar esses insumos na agricultura. E até ali a gente sempre trabalhou com agricultura orgânica, né? Então com compostagem, com matéria orgânica, com a vida do solo, né? Então, a compostagem em si, se a gente se inspirar um pouco na floresta, a gente vai ver que a floresta ela consegue fertilidade, né? A floresta ela não precisa de adubação, ela não precisa de tratos culturais, né? De poda, de colocar, né, muita energia, capina, né? Ela se desenvolve e cria aquela riqueza e aquela vida sem tanto esforço humano, né? E isso porque ela está baseada em 4 pilares aí da fertilidade, né? Então ela tem biodiversidade, então são várias espécies organizadas juntas. Essa organização ela tem uma inteligência divina, vamos dizer assim, né? Ela não é qualquer árvore que nasce do lado da outra, né? Então tem árvores que crescem mais devagar, tem árvores que crescem mais rápido, tem árvores que ocupam o alto da floresta, outras que são de subbosque, né? Então que aceitam melhor a sombra. Então essa organização dessa biodiversidade é que permite a gente ter uma trama de raiz densa e ativa, né? Então tem raízes maiores, raízes menores, tudo isso está proporcionando aquela fertilidade, né? Outro aspecto da fertilidade da floresta, que tem a ver com o nosso tema, tem mais a ver com o nosso tema, né? É a questão da formação da serrapilheira, que esse nome tem a ver com aquela deposição constante que se tem de folhas, de ramos, de galhos, né? A hora que cai uma árvore na floresta, todo aquele material orgânico, né? Somado com o esterco de passarinho, de grandes animais que ocupam a floresta, né? A anta e tudo mais. Então todo esse material orgânico, né? Seja ele de origem vegetal ou de origem animal, ele em contato com o solo, ele consegue passar por um processo que a gente chama de compostagem. Então é ali que se forma a terra preta que sustenta toda a floresta, né? Então imagine que aquela folha que está mais perto do solo, ela vai tendo condição de se transformar, né? Os micro-organismos do solo, que são esses seres que a gente não enxerga, mas que são muito importantes, eles atuam, né, decompondo primeiramente esse material. Depois vem animais maiores, né, as minhocas, os rola-bosta, animais que a gente consegue enxergar. E aí o trabalho conjunto de todos esses organismos é que vai permitir a gente formar composto. Bom, então um pouco do princípio da compostagem está em a gente organizar materiais de diferentes graus de decomposição. Então uma madeira, né, um galho de uma goiabeira, por exemplo, demora um monte para se decompor, né? Se a gente colocar ele, né, rente ao solo assim, apoiar ele no solo, ele vai demorar o quê? 3, 4, 5 anos para se decompor, né? E ao mesmo tempo, se você pegar, por exemplo, um capim-napier bem passado e colocar ele rente ao solo, ele também vai demorar um tempo para se decompor, né? 120 dias, 140 dias, né? Ao passo que, se a gente colocar uma folha de alface, né, uma folha de feijão, uma folha de mandioca, tudo isso vai se decompor muito mais rápido, né? Coisa de, né, o alface é dias, né? Coisa de 10 dias ele já assumiu, vamos dizer assim, né? Então, a magia da compostagem está em organizar materiais que se decompõem muito rápido com materiais que se decompõem devagar. Né, o que a gente espera é o quê? Que essa pilha de composto ela tem uma relação 30 carbonos para 1 nitrogênio. O que isso quer dizer?
que o carbono ele é encontrado nos materiais que são mais difíceis de decompor. Então, a gente sempre organiza, por exemplo, uma palha de napier com um tanto de esterco. Porque o esterco se decompõe rápido, o napier se decompõe devagar. A gente misturando esses dois materiais, a gente chega nessa relação 30:1, que é o ideal para iniciar uma pilha de compostagem, tá? E aí a gente pode ir brincando com esses nutrientes, né? Por exemplo, o esterco de galinha, ele tem muito nitrogênio. Então, a relação carbono-nitrogênio de um esterco de galinha é 4:1. O esterco de vaca é 20:1. A palha de napier é por volta de 80 carbonos para 1, né? Então, é nessa composição de organização de materiais que a gente vai fazer uma boa pilha de composto. Na prática aí, a gente fez uma oficina com a agricultora Ivanilda e ela se despertou para a gente fazer essa atividade lá com ela, porque a resolução de orgânicos, ela prevê que qualquer esterco precisa passar por 60 dias de compostagem. Isso porque a pilha de composto, quando se organiza ela esquenta inicialmente, ela esquenta bastante, e aí ela vai demorar mais ou menos isso, uns 60, 70 dias para estabilizar, onde ela vai deixar de ser capim, deixar de ser esterco e vai ser terra preta, pronta para uso na nossa horta, né? Esse processo, ele mata micro-organismos que são naturais, né? Eles estão no rumen da vaca, eles estão no ambiente, micro-organismos às vezes que são maléficos para a saúde humana, né? E por isso que a agricultura orgânica prevê esses 60 dias de compostagem, né? Além disso, esse composto, ele é muito mais rico do que o esterco curtido, porque o esterco curtido, ele perdeu nutriente, seja para o ar, seja através sendo lavado para o solo, quando cai uma chuva e tudo mais. Então, você transformou aquele material em algo melhor, e ele é mais estável, ele guarda mais umidade, então a gente precisa molhar menos a nossa horta, ele dura mais tempo, então em vez de você estar repondo esterco toda vez, você pode repor composto com menos frequência. Então tem vários benefícios da gente usar o composto na agricultura e o composto pode ser feito de duas formas, assim, né? A gente pode fazer as pilhas de composto, que é que nem esse vídeo que vocês estão vendo, e a gente pode fazer ela no próprio canteiro. Então, organizar lá uma camada de esterco, por cima uma camada de capim, deixar aquilo ali curtir por mais ou menos 40, 50 dias. É sempre importante nas pilhas de composto a gente ter a presença de água. Então, não é nem água de mais, nem água de menos. Então, a gente não é para ficar saindo aquele líquido, aquele chorume. Ao mesmo tempo, não é para ficar seco. Ele precisa ter uma umidade que a gente aperta na mão e a gente sente que tá úmido, mas não pinga água, tá? E porque é isso que vai garantir a vida de seres que a gente nem enxerga muitas vezes, que vai fazer essa magia, né, de transformar material orgânico em composto, em terra preta. E aí outra coisa importante, então, dentro da pilha de compostagem, é a gente prezar pela diversidade de materiais. Porque, vamos supor, uma folha de banana, ela vai ter uma quantidade de potássio maior do que uma folha de napier. Ao mesmo tempo, uma folha de margaridão vai ter uma quantidade de fósforo maior do que outra espécie, né? E isso tem a ver com a capacidade da planta em necessitar de nutrientes e puxar isso do solo, né? Então, a gente tenta colocar na nossa pilha de composto, além de balancear essa relação carbono-nitrogênio, a maior diversidade de material orgânico que a gente puder. E não necessariamente precisa comprar fora da propriedade, né? Então, seria uma folha de banana, uma folha de margaridão, uma folha de napier, um esterco de vaca, um esterco de galinha. A gente pode colocar nessa pilha de composto casca de ovo, cinza de fogão a lenha. Tudo isso vai trazer nutriente para a nossa pilha de composto, que aí vai se decompor e vai formar um composto com bastante nutrição, né? Assim, eventualmente, se quiser comprar na agropecuária, a gente pode colocar calcário, a gente pode colocar o iorim, que é um insumo orgânico que a gente tem conversado sobre ele, que traz fósforo, o Ecocil, que é outra marca de insumo permitido na agricultura orgânica que traz potássio. A gente pode colocar os pós de rocha, tem diversos pós de rocha. E aí a Ana Rezende vai trazer essa questão dos preparados biodinâmicos, que também traz nutrientes e riqueza para a pilha do composto. Os preparados de composto,
né, que é um kit de composto que a gente usa. Quando a gente faz uma pilha de composto, a gente aplica esses preparados biodinâmicos, né? E eles têm uma função dentro da pilha de composto de trazer a questão sutil para essa compostagem, né? Então, além dessa questão da questão química, física e biológica que uma pilha de composto realiza, né? Essas interações, os preparados vai trazer uma organização desses materiais, né? Para o processo de decomposição, vai trazer uma questão vital, né? Para o composto e atua, né, nessa questão das energias cósmicas também, né? Traz esse equilíbrio entre as energias cósmicas e as energias terrenas, né? Então assim que a gente termina de montar a pilha de composto, né? A gente entra com esses preparados na pilha, né? Nós temos o kit de preparado composto que vai do 502 ao 507. O 502 é o preparado de 1.000 folhas, o 503 é o preparado de camomila, o 504 é o preparado de urtiga, o 505 é o preparado de casca de carvalho, o 506 é o preparado de dente de leão e o 507 é o preparado de valeriana, né? Então, são esses preparados que a gente trabalha aí quando a gente faz uma pilha de composto, aplica esses preparados biodinâmicos, né? Cada preparado desse, ele vai trazer ele, na verdade, ele tem uma função, né, dentro da pilha, né? Então, ele vai trazer a 1.000 folhas, né? Ela vai trazer a questão da vitalidade, né, para essa pilha de composto. E ela trabalha com os nutrientes enxofre e o potássio, né? A camomila vai trabalhar a questão da sanidade dentro do composto e ele traz, esse preparado traz a questão além do enxofre, do potássio, traz a questão do cálcio também, né, desses 3 elementos, né? A urtiga, o preparado de urtiga vai trabalhar o ferro, o silício, o potássio e o cálcio, né, como nutrientes, e traz a questão da ritmicidade, né? Então, trabalha os ritmos, né, nessa pilha, né? O carvalho, ele vai trabalhar a questão do cálcio, né, do nutriente cálcio na compostagem, e traz a questão da estruturação também, né? Essa característica de estruturar. O dente de leão vai trabalhar o potássio, o silício, né? E traz a questão da sensibilidade, né? Mas essa questão da sensibilidade para dentro do composto. A valeriana, né? Que é um preparado, o único preparado desses do kit que é líquido, né? Ela vai trabalhar o elemento fósforo, né? Na pilha de composto e traz a questão da iluminação. Então, o preparado que é aplicado por último, né, o último preparado que a gente aplica, né, ele é aspergido, né, em cima da pilha e vai trabalhar essa proteção da pilha, né, trazer a questão da luz, né, para a pilha de composto. Então, são esses preparados aí, né, que a gente aplica quando a gente realiza uma compostagem, né? E cada preparado desse tem uma forma de ser feito, né? A época certa de ser feito também, né? E a época correta de armazenamento também, época de aplicação, né? Como que se aplica, né? Quantidade, enfim. E isso a gente vai falar
mais detalhadamente na oficina, né? Então, na quarta-feira a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Sobre o que são esses preparados e como eles são feitos, enfim. Então, a gente conversa um pouco mais aí na live que a gente vai se encontrar. E aí a gente aprofunda um pouquinho mais sobre essa questão dos preparados de composto aí que a gente usa na compostagem, né? Então, por enquanto é isso.